Fala moçada, tudo bem? Bora começar o nosso curso de física e nós vamos começar com a mecânica. Moçada, a mecânica ela é a base, ela é o que sustenta as outras matérias. Então, quando a gente pensa em fazer um bom alicerce, a gente tem que pensar na mecânica. Quantas vezes nós erramos questões lá na frente em eletricidade, em óptica, movimento de espelhos, porque às vezes falta o nosso conhecimento básico de mecânica. Então, nós vamos começar o nosso curso de mecânica com velocidade média. Assunto tranquilo, assunto de boa, tá bom? O nosso foco principal aqui é fazer você estar pronto para fazer uma excelente prova a nível de Enem, tá bom? Então vamos ser bem objetivos, bem diretos, como precisa ser. Gente, deixa eu trazer aqui, ó. Vou trazer aqui uma linha. Essa linha, ela representa o percurso que o cara vai fazer, tá bom? Um móvel qualquer. Aí a gente costuma colocar aqui a orientação dela. Eu estou dizendo que ela aumenta para a direita, tá bom? E essa linha representa os espaços percorridos por esse móvel. Então vamos supor que tem um espaço aqui, por exemplo, ó, 10 metros. De boa? Tranquilo aí? E esse móvel vai se deslocar até aqui, ó, até o espaço 30 metros. Olha aí que top. De 10 a 30. Deixa eu trazer aqui a bolinha, o móvel que vai se deslocar. Então essa bolinhazinha aqui, tá vendo? Ó? Ela vai se deslocar do 10 e vai chegar e provavelmente vai passar aqui pelo 30, tá bom? Então ela possui uma velocidade. À medida que ela tem essa velocidade, ó, ela vai se deslocando no caminho para onde essa velocidade está apontando aí no meu exemplo. Tranquilo? De boa? Agora, gente, olha o que acontece aqui. Eu preciso encontrar a média com que ele anda, com que esse corpo, com que essa partícula se desloca. Como é que eu faria isso? Bom, existe uma fórmula bem bacana, bem objetiva, que é essa daqui, ó. Velocidade média é o delta S sobre o delta T. Gente, quando você fala em velocidade média, você vai pegar a variação desse S. O que é a variação do S? É a variação do espaço. Delta T é a variação do tempo. Então é muito comum, sabe, moçada, em física, a gente usar o delta como variação. Delta S, variação do espaço. Delta T, variação do tempo. Normalmente esse tempo aqui, inicial, ele vai ser zero. Por exemplo, vamos marcar aqui um tempo qualquer. O cara andou 10 minutos. Tá, ele andou 10 minutos a partir de onde? A partir do tempo zero. Então, o tempo inicial normalmente vai ser zero, tá bom? Nesse meu exemplo, quanto é que daria aqui a velocidade média, né? Vamos supor que o cara saiu desses 10 metros até os 30 metros e esse móvel aqui, ele gastou 10 segundos. Ora, acabou a questão, né? Velocidade média é igual a delta S. Quanto foi a variação do espaço? A variação do espaço foi 30, que é o espaço final, onde ele parou, ou até onde eu quero analisar, menos o inicial, que é 10. Sobre a variação do tempo. Lembra? O tempo inicial é zero. Então eu posso simplesmente colocar 10. Tá bom? 30 menos 20, 30 menos 10, olha aí, já estava entregando na resposta. 30 menos 10, 20 metros, dividido por 10 segundos. Então, quanto é que deu a minha velocidade média nesse exemplo aqui? Deu 2 metros por segundo. O que significa essa velocidade de 2 metros por segundo? Que em média, em 1 segundo, ele anda 2 metros. Em 1 segundo, ele anda 2 metros, tá? Agora, esse foi o nosso nível básico, nível assim para a gente começar bem, para poder ter uma noção. Agora eu queria melhorar um pouquinho esse nível. Segura aí, ó, segura aí, presta atenção. Eu vou colocar agora o seguinte. O que é que isso quer dizer? Vamos lá. Vamos jogar isso aqui, por exemplo, num gráfico, tá? Gráfico da velocidade em função do tempo. Ei, moçada, me diz aí, ó, gráfico da velocidade em função do tempo.
Significa dizer que esse cara foi o tempo todo com essa velocidade de 2 metros por segundo? Entendeu? É importante, ó, que a gente entenda qual é a ideia de velocidade média. Em média, ele anda a cada 1 segundo 2 metros. Mas esse cara, a gente pode ter feito isso aqui, ó, não sei, ó. De repente ele chegou aqui numa velocidade, ó. Ele deu gás e depois ele foi parando, ó. Foi parando e chegou aqui, entendeu? Pode ter acontecido isso? Pode, sem nenhum problema. Aí quando eu calculo aqui, gente, ó, a média, o que significa? Significa dizer que ele veio aqui mais ou menos, ó. Em média, ele andou a cada 1 segundo, ele andou 2 metros. Vocês perceberam qual é a ideia? Talvez, ó, ele possa ter chegado a velocidades superiores a 2. E depois diminuiu essa velocidade, mas em média dá 2. Primeira lição importante que muita gente boa vacila. Velocidade média não me diz a velocidade a cada instante. Ela só me dá uma noção, uma média. Por exemplo, se eu vou com 80 km por hora, e essa é a minha velocidade, 80 km por hora, o tempo todo, na hora que eu olhar no painel do carro, tá 80. Olhei de novo, tá 80. A minha velocidade é 80, é sempre a mesma, 80 km por hora. Mas se a minha velocidade média é 80, o que pode acontecer? Pode acontecer de eu olhar no painel e a velocidade está em 100 km por hora. E depois olhar no painel e a velocidade está em 60 km por hora. Mas quando eu calculei a média deu 80. Então, existe uma velocidade para cada instante, chamada de instantânea, e existe essa velocidade que a gente está calculando, que é exatamente a velocidade média, tá bom? Agora, algo muito comum de acontecer é fazermos aqui uma brincadeira com unidades, tá? Existe a unidade, ó, metros por segundo e existe a unidade quilômetros por hora. As duas são bem comuns, bem práticas de aparecerem, tá? Então é necessário que você faça uma separação entre elas, tá bom? Ítalo, quais são os valores que mais aparecem? Vou colocar aqui, ó, 10, 20, 30, 40 e vou colocar os 50 aqui de graça. Tá bom? São os que mais aparecem. Essa velocidade dá quanto se a gente for medir, gente, em quilômetros por hora, tá? O que você vai fazer? De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6, ó. Multiplica por 3,6. E o contrário você divide por 3,6, tá bom? Então 10, ó, dá 36 quilômetros por hora. 20, por exemplo, vai dar 72 km por hora, confere? Aí faz a continha aí, ó, 30 vezes 3,6 dá quanto? Dá 108 km por hora, top? Agora faz com 40, 40 vezes 3,6 dá quanto, gente? Dá 144, tranquilo? 5 vezes 3,6, 180 km por hora. Mas aí, olha que coisa bacana, ó. Se você reparar, de 10 para 20, ó, aumentou 2 vezes, não foi? Então, de 36 para 72, aumenta 2 vezes. De boa, tranquilo, né? E assim sucessivamente, ó. Por exemplo, 30 é 3 vezes o 10. 108, quanto é? 3 vezes 36, tá bom? Então, essa é uma tabela muito prática, muito comum que você tem que lembrar. Gente, ó, você não faz nenhuma questão, nenhuma, se você não pensar nas unidades. Velocidade média é o básico que você tem que fazer, é pensar nas unidades. E outra coisa, você que está pensando em Enem, velocidade média provavelmente, vai ser um passo dentro da questão. Por isso que esse conceito tem que estar muito claro para você, porque é apenas um passo dentro de uma questão maior, tá bom? Agora vamos aqui a um próximo tópico. Deixa eu subir esse treco aqui. Bora subir isso aqui. Seguinte, vamos subir isso aqui e eu queria fazer 2 observações com vocês, tá? Primeira observação. Acompanhe aqui, ó. Seguinte, observações. A gente precisa lembrar que existe uma diferença entre espaço percorrido e ΔS. Eu tenho aqui o eixo do espaço, ó. Eixo do espaço, a gente já viu isso aí, velho. Eixo do espaço, presta atenção.
Se esse aqui é o eixo do espaço, imagine que ele está aqui, nessa posição, 10 metros. Ele se desloca até a posição 30 metros. E quando chega aqui na posição 30 metros, ele volta e para aqui, ó, posição 20 metros. De boa aí, entendeu o esquema? O cara tá na posição 10, vai para a posição 30 metros, quando chega na 30 ele volta para a posição 20 que ele havia passado anteriormente. A minha pergunta é, qual foi aqui o ΔS? Qual foi o ΔS? Bom, eu te expliquei que o ΔS é simplesmente a variação, né? Variação do espaço. Então, o ΔS é o espaço final menos o inicial. Logo, esse ΔS aqui vai ser, quanto é o espaço final? O espaço final foi 20. O espaço inicial foi 10. Ó, eu não estou nem aí se ele passou no 30. Eu estou preocupado com o espaço final e o inicial, entendeu? Então, o nosso ΔS aqui foi de quanto, gente? Ó, 10 metros. Show? Beleza? Então, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Olha isso aqui, ó. Presta atenção, presta atenção. O ΔS dele foi isso aqui, ó. Esse foi o ΔS. Entendeu? Ó? O cara saiu do 10, velho, e parou no 20. Foi o ΔS. Agora, se eu te pergunto qual foi o espaço percorrido, aí o negócio fica diferente, velho. O espaço percorrido, ele foi lá no 30 e depois voltou até o 20. Ei, moçada, ele andou quanto, cara? Se ele estiver marcando aí num aplicativo, o cara tá acompanhando no celular, quanto esse cara andou? Sabe quanto é que o aplicativo vai marcar? Ele vai marcar que para ir, ele gastou 20 metros. Não foi, ó? Ele gastou aqui do 10 até o 30, ele gastou 20. E depois o aplicativo vai marcar que ele voltou mais 10, ó. Então qual foi o espaço percorrido? 30 metros. Percebeu? Espaço percorrido é diferente de ΔS. ΔS é o deslocamento. ΔS é jogar na fórmula. Espaço final menos espaço inicial. Ítalo, tu tá me dizendo que se esse cara saísse do 10, então, fosse lá no 30 e voltasse, e parasse aqui no 10, o ΔS era 0? Estou. Top, top. Você entendeu o ponto agora. Ele foi lá no 30 e voltou. O ΔS é 0. Entendeu? Então, ΔS, espaço final menos espaço inicial. Espaço percorrido é diferente. Essa foi a nossa observação 1. Deixa eu colocar aqui, ó, observação 1. Observação 2. Você tem esse espaço, tá? Essa linha do espaço. Mesma coisa, tá? E você vai calcular agora a velocidade média. Calcule a velocidade média, né? A questão falou aí para você. O que você tem que fazer? Ó? Você vai ter que fazer o seguinte. Calcular o ΔS sobre o ΔT. Ó. Mesmo esquemazinho aqui. Aí imagina que o cara saiu daqui, da posição 10 metros, passou aqui na posição 20 metros e decidiu parar, cara. O cara parou, o cara ficou aqui, sei lá, 3 segundos. Entendeu? Ele ficou 3 segundos parado. E chegou lá na posição aqui, ó, 30 metros e passou por ela. Aí eu te pergunto, quanto foi a velocidade média nesse percurso? Bom, meu objetivo aqui não é fazer a conta em si, é que você entenda o processo. Você vai ter que fazer, ó, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Tá bom? O ΔS a gente já aprendeu como é que calcula. Ele saiu do 10 e chegou no 30. Então o ΔS seria 20. Agora o que eu quero que você entenda é o ΔT. Eu devo levar em conta esse tempo aqui que ele ficou parado ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Fala aí. Sim, gente. Sim. Eu devo levar em conta o tempo que ele ficou parado. Então essa segunda observação que eu queria fazer para vocês era essa. Você precisa levar em conta o tempo que fica parado. Por exemplo, você vai fazer uma viagem. O cara tá andando de carro aqui. Aí de repente ele decidiu parar. Aí ele parou e esperou ali para tomar um lanche, meia hora, 40 minutos. E depois continuou. Quando você for calcular a velocidade média, você vai pegar o ΔS total e dividir pelo tempo total, incluindo o tempo que ele ficou parado. Tudo bem? Beleza, deu para entender? Vai no teu ritmo, pausa, volta. Essa foi a nossa primeira aula sobre velocidade média. Essa nossa segunda aula
vai lá, segue aqui, ó, continua aqui, continua, vai na segunda aula que agora eu vou fazer exercício sobre essa velocidade média. E a gente vai fazer exercícios voltados para o Enem. E você vai ver que no Enem não passa disso que eu estou falando aqui para você, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e até a próxima. Valeu, gente, tchau!